A maioria das pessoas imagina que construir um patrimônio requer uma renda mais alta. Elas estão enganadas. A diferença entre alguém com um patrimônio líquido de US$ 50 mil americanos e alguém com US$ 500 mil americanos geralmente não é a renda, são as decisões. Pequenas decisões que, acumuladas ao longo de anos, levam a destinos financeiros opostos. A família média nos Estados Unidos ganha US$ 84 mil americanos por ano. No entanto, o patrimônio líquido mediano de pessoas na casa dos 60 anos, após uma vida inteira de trabalho, é de apenas cerca de US$ 400 mil americanos. Paralelamente, o patrimônio líquido médio para essa mesma faixa etária é de US$ 1,8 milhão americanos. A mesma economia, resultados totalmente diferentes. Aqui está o que torna isso ainda mais impressionante. Muitas pessoas com um patrimônio líquido mais alto não superaram os outros de forma espetacular. Elas simplesmente mantiveram uma parte maior do que ganharam e a fizeram render. O abismo de riqueza não é principalmente uma disparidade de renda, é uma disparidade de comportamento. As estratégias que separam esses grupos não são complicadas, não são segredos acessíveis apenas aos ricos. São princípios que qualquer pessoa pode implementar hoje mesmo. O problema é que a maioria das pessoas nunca os aprende. Ou, se aprende, nunca entra em ação. Hoje, detalho cada caminho comprovado para aumentar rapidamente seu patrimônio líquido em 2026. Mesmo que você aplique apenas um ou dois de forma consistente, isso mudará sua trajetória financeira. Uma das maneiras mais rápidas de construir patrimônio é simplesmente reduzir seus gastos com compras discricionárias. A regra de 1% oferece uma estrutura. Pense 2 vezes antes de cada compra discricionária que ultrapasse 1% do seu patrimônio líquido. Se o seu patrimônio líquido for de US$ 20 mil americanos, faça uma pausa antes de qualquer compra acima de US$ 200 americanos. Com US$ 50 mil americanos, esse limite torna-se US$ 500 americanos. Com US$ 100 mil americanos, é $1.000 americanos. Eis porque isso é matematicamente importante. Se o seu patrimônio líquido for de US$ 20 mil americanos e você fizer uma compra por impulso de $200 americanos todos os meses, isso representa US$ 2.400 americanos por ano. Parece pouco, mas US$ 2.400 americanos anuais correspondem a 12% do seu patrimônio líquido total desaparecendo a cada ano, em coisas nas quais você nem pensou. Esse mesmo hábito ao longo de 40 anos custa a você, considerando o que esses dólares poderiam ter se tornado se tivessem sido investidos. Mais de US$ 670 mil americanos. Um hábito, US$ 670 mil americanos de riqueza perdida. Reflita sobre o que desencadeia essas compras. Um dia ruim no trabalho leva às compras terapêuticas. Um amigo compra algo novo e de repente você também precisa. Uma promoção cria uma urgência artificial. As redes sociais mostram produtos que você nem sabia que existiam e dos quais, de repente, não pode mais abrir mão. Essas não são decisões financeiras racionais. São reações emocionais com consequências financeiras duradouras. A regra de 1% não diz para você nunca comprar nada. Ela diz para você parar e refletir de verdade. Às vezes, você vai parar, pensar e decidir que a compra vale absolutamente a pena. Tudo bem. A regra cumpriu seu papel. Você tomou uma decisão consciente, e não automática. A regra de 1% é mais importante quando você está abaixo de US$ 100 mil americanos, pois é aí que a resistência à construção de patrimônio é maior. Cada dólar conta mais. Depois de ultrapassar esse limite, você pode relaxar um pouco a regra, mas até lá terá adquirido o hábito de refletir antes de gastar. Uma abordagem prática é esperar uma semana antes de fazer uma compra importante. O tempo revela se realmente queremos algo ou se era apenas um impulso passageiro. A maioria das coisas que achamos que precisamos na terça-feira não parece mais necessária na terça seguinte. Ao longo da vida, o dinheiro aparece de forma inesperada. Restituições de impostos, bônus de trabalho,
heranças, renda de atividades extras, presentes, recompensas de cashback que se acumulam sem que percebamos, dinheiro da venda de objetos sem uso, descontos que esquecemos de reivindicar, golpes de sorte ocasionais. Quando esses ganhos inesperados chegam, a reação mais inteligente é fingir que esse dinheiro nunca existiu e investi-lo imediatamente. A maioria das pessoas faz o contrário. Uma restituição de imposto de $3.000 desencadeia pensamentos sobre o que se poderia comprar. Um bônus parece uma autorização para subir de nível. Uma herança é engolida em poucos meses pela inflação do estilo de vida. O dinheiro chega, aumenta brevemente o saldo da conta e depois desaparece em compras que pareciam justificadas no momento. Aqui está um compromisso realista. Pegue 10% de cada ganho inesperado para gastar. Invista os 90% restantes. Você ainda ganha algo tangível desse bônus, um bom jantar, uma pequena compra, o que quer que lhe dê prazer, mas 90% vão para o seu eu futuro. Suponha que você receba uma restituição de imposto anual de $3.000 americanos e invista 90%, ou seja, $2.700 americanos. Em 20 anos, com rendimentos médios do mercado de ações, isso representa mais de $130.000 americanos. Tudo isso a partir de dinheiro com o qual você não contava inicialmente. O truque psicológico é simples. Não deixe o dinheiro inesperado cair na sua conta corrente habitual. Abra uma conta de investimento separada e transfira-o diretamente para lá. O que não vemos, não gastamos. As pessoas muitas vezes subestimam o número de ganhos inesperados que realmente recebem durante um ano. Não se trata apenas das grandes quantias óbvias, como restituições de impostos ou bônus anuais. São também os pequenos valores. Um reembolso de $50 americanos aqui, um presente de $100 americanos ali, pontos de fidelidade que se acumulam nos cartões de crédito. Individualmente, parecem insignificantes. Coletivamente, podem atingir vários milhares de dólares por ano, que a maioria das pessoas integra inconscientemente em seus gastos correntes. Aumentar a lacuna entre renda e despesas parece óbvio, mas tudo reside na execução. Existem na realidade apenas duas alavancas: ganhar mais ou gastar menos. Idealmente, as duas ao mesmo tempo. Do lado da renda, o cenário mudou. O job hopping, que antes garantia de forma confiável aumentos salariais de 10 a 15%, perdeu a maior parte de sua vantagem em 2026. Dados recentes mostram que pessoas que trocam de emprego agora veem apenas um crescimento salarial de cerca de 4,8%, contra 4,6% para aqueles que permanecem. A diferença quase desapareceu. Isso não significa que você não deva buscar uma renda mais alta. Significa que você precisa de outras estratégias. O desenvolvimento de habilidades de alto nível continua sendo um dos caminhos mais confiáveis. Habilidades que geram receita diretamente ou que são muito demandadas, mas escassas. Análise de dados, profissões especializadas como soldagem ou eletricidade, edição de vídeo, marketing digital. Já vi pessoas dobrarem sua renda em 18 meses, dedicando suas noites e fins de semana para aprender uma dessas habilidades. A chave é identificar as competências pelas quais as empresas pagam salários de ponta porque não encontram pessoal qualificado o suficiente. Habilidades genéricas levam a salários genéricos. Habilidades especializadas exigem remuneração premium. Veja as ofertas de emprego em sua área ou em um setor que lhe interesse. Anote quais funções pagam significativamente mais do que outras. Veja então quais competências essas funções exigem que as funções menos remuneradas não possuem. Esse diferencial entre os perfis de competências é exatamente o que você deveria aprender. Negociar seu salário atual ainda funciona. Uma negociação bem-sucedida que adicione $5.000 americanos ao seu salário inicial, seguida por aumentos anuais padrão de 3% ao longo de sua carreira, vale quase $60.000 americanos graças a uma única conversa. Do lado das despesas, existem 3 categorias gigantes que engolem a maioria da renda.
O custo anual total de propriedade e uso de um carro novo é de cerca de $11.500 americanos, de acordo com uma análise da IAAA de 2025. Isso inclui depreciação, seguro, combustível, manutenção, custos de financiamento. Tudo. Quase $1.000 americanos por mês apenas para transporte. Os custos anuais médios para possuir e manter uma casa superam os $21.000 americanos. A hipoteca deve ser considerada separadamente. Isso se refere apenas à manutenção, reparos, seguros, impostos prediais, taxas. Férias médias custam hoje mais de $7.000 americanos. Viagens internacionais tendem a $10.000 americanos. Estes não são argumentos contra carros, casas ou férias. São lembretes de que as escolhas de estilo de vida têm efeitos de juros compostos massivos. Dirigir um veículo já quitado por mais 3 anos, em vez de financiar algo novo, poderia economizar $30.000 americanos. Esses $30.000 americanos investidos se transformarão em algo muito maior. Pequenas otimizações nessas grandes categorias contam mais do que a obsessão por compras de café. Cortar o cafezinho talvez economize $1.500 americanos por ano. Escolher um carro usado confiável em vez de um novo economiza de $5.000 a $10.000 por ano. Concentre-se primeiro nos números grandes. A lacuna entre o que você ganha e o que você gasta é o único número que realmente importa para a criação de riqueza. Aumente-a por todos os meios possíveis. 67% dos americanos não acompanham de forma alguma seu patrimônio líquido. Eles não têm ideia de onde estão financeiramente. Apenas sentimentos vagos, às vezes ansiosos, às vezes otimistas, mas nenhum número real. O acompanhamento cria a consciência. A consciência cria-as. E sim, o cálculo do patrimônio líquido é simples. Some tudo o que você possui e subtraia tudo o que você deve. Dinheiro, investimentos, capital na sua casa, contas de aposentadoria. Esses são os ativos. Saldos de cartões de crédito, empréstimos de automóveis, hipotecas, empréstimos estudantis. Esses são os passivos. Ativos menos passivos é igual ao patrimônio líquido. Eu recomendo um acompanhamento trimestral em vez de mensal. O acompanhamento mensal pode se tornar obsessivo e as flutuações do mercado criam ruído. O acompanhamento trimestral oferece pontos de dados suficientes para identificar tendências sem deixá-lo louco. O efeito psicológico é imenso. Ver seu patrimônio líquido por escrito o torna real. Vê-lo crescer motiva a continuar, mesmo que a progressão seja lenta. Se estagnar, isso incentiva a procurar onde o dinheiro está se perdendo. O acompanhamento também traz uma forma de responsabilidade. Se você souber que em 3 meses olhará para seu patrimônio líquido, tomará decisões diferentes hoje. Aquela compra por impulso parece diferente quando se sabe que ela aparecerá na forma de um número menor em seu próximo exame trimestral. Não olhe apenas para o número em si, mas também para seus componentes. Seu patrimônio líquido está aumentando porque seus investimentos subiram ou porque você pagou dívidas? Está estagnado porque você não está economizando o suficiente ou porque os rendimentos do mercado foram estáveis? Entender os motores ajuda você a saber onde concentrar seus esforços. Não se pode melhorar o que não se mede. A inflação do estilo de vida é o que acontece quando sua renda aumenta e suas despesas aumentam para acompanhar o ritmo. Você ganha um aumento e imediatamente melhora seu apartamento. Um bônus chega na conta e um carro novo vem logo em seguida. O problema não é aproveitar o dinheiro. É o da escalada automática que impede o patrimônio de se acumular. Alguém que ganha $150.000 americanos e gasta $140.000 americanos tem uma taxa de poupança inferior. E há alguém que ganha $70.000 americanos e gasta $50.000 americanos. A primeira pessoa pode se sentir mais rica. A segunda torna-se efetivamente mais rica. Esta é a razão pela qual pessoas com rendas altas muitas vezes
tem um patrimônio líquido surpreendentemente baixo. Médicos e advogados ganhando 300 mil dólares americanos por ano às vezes têm menos economias que professores ganhando um terço dessa quantia. A renda foi confundida com riqueza. As despesas evoluíram com os ganhos. Nada se acumulou. O padrão é previsível. A renda aumenta 10 mil dólares americanos. Novas despesas aparecem que, por acaso, totalizam também 10 mil dólares americanos. Um apartamento melhor porque você mereceu depois de trabalhar duro. Um upgrade no carro porque você precisa de algo confiável. Restaurantes mais sofisticados porque seu próprio tempo agora é mais valioso. Cada despesa, tomada isoladamente, parece justificada. Juntas, elas engolem cada dólar do aumento de renda. A verdadeira realização raramente vem de melhorias graduais no estilo de vida. A pesquisa mostra consistentemente que as experiências proporcionam uma satisfação mais duradoura do que bens materiais. A esteira idônica, onde nos adaptamos a novas compras e precisamos de coisas cada vez maiores para sentir a mesma empolgação, é real e implacável. A abordagem mais inteligente é adiar as compras de status o máximo possível. Dirija o carro que funciona. More no apartamento que é suficiente. Viaje de forma estratégica em vez de constante. Direcione a diferença para investimentos e veja seu patrimônio líquido produzir juros compostos. Seu estilo de vida poderá acabar se expandindo, mas não no mesmo ritmo que sua renda. Se sua renda aumentar 10%, seu estilo de vida aumenta talvez 3%. Os 7% restantes constituem seu patrimônio. Maximizar a eficiência fiscal significa manter uma parte maior de cada dólar ganho, sem ter que ganhar dinheiro extra. Existem estruturas jurídicas que existem precisamente para esse propósito. Use-as. Comece pelo seu 401k. Para 2026, você pode contribuir com até 24.500 dólares americanos se tiver menos de 50 anos. Se tiver 50 anos ou mais, as contribuições de recuperação permitem adicionar 8.000 dólares americanos, elevando o total para 32.500 dólares americanos. Se você tiver entre 60 e 63 anos, uma disposição de super recuperação permite 11.250 dólares americanos adicionais. Cada dólar depositado em um 401k tradicional reduz sua renda tributável para o ano. Se você estiver na faixa de tributação de 24%, uma contribuição de 10.000 dólares americanos, na verdade custa a você apenas 7.600 dólares americanos após a economia de impostos. Se o seu empregador oferecer uma contrapartida, match, contribua pelo menos o suficiente para obter o valor total. É dinheiro grátis, um rendimento imediato de 100% sobre sua contribuição até o limite da contrapartida. Não utilizá-la equivale a deixar remuneração sobre a mesa. Conheci pessoas que deixam todos os anos milhares de dólares de contrapartida do empregador sem uso. Isso não é uma estratégia financeira. É como amputar o próprio salário. As contas II oferecem oportunidades adicionais. O limite para 2026 é de 7.500 dólares americanos, com 1.100 dólares americanos adicionais de recuperação se você tiver 50 anos ou mais. Dependendo de sua renda e situação, um Roth IRA pode ser mais sensato. Você paga impostos agora, mas os saques na aposentadoria são totalmente isentos de impostos. Dentro das contas de aposentadoria, você pode comprar e vender ativos sem desencadear impostos sobre ganhos de capital. Esse efeito de capitalização com imposto diferido é incrivelmente poderoso ao longo de décadas. Cada vez que você normalmente teria que pagar 15 ou 20% ao Estado, esse dinheiro permanece investido e continua a crescer. Em contas tributáveis, use estrategicamente a colheita de prejuízos fiscais. Se você tiver investimentos que estão em baixa, vendê-los permite realizar prejuízos que compensam seus ganhos. Você pode imediatamente comprar um investimento semelhante para manter sua posição no mercado, enquanto reduz sua carga tributária.
Considere também as HSAs se tiver acesso a elas por meio de um plano de saúde com franquia alta. Para 2026, você pode contribuir com $4.400 americanos para cobertura individual ou $8.750 americanos para cobertura familiar. As contribuições para HSAs são dedutíveis de impostos, crescem isentas de impostos e podem ser retiradas sem impostos para despesas médicas. É a única conta que oferece uma tripla vantagem fiscal. A maioria das pessoas perde somas consideráveis por não otimizar seus impostos. Não faça como a maioria das pessoas. Você pode negociar muito mais coisas do que imagina. O salário é óbvio, mas também as contas de serviços públicos, prêmios de seguro, faturas médicas, reparos domésticos, orçamentos de profissionis, fornecedores de casamento, aumentos de aluguel, taxas de juros de cartões de crédito, até assinaturas de academia. Ao negociar, é preciso entender duas coisas. Primeiro, é desconfortável. Não há como evitar. Você se sentirá incomodado no momento de pedir, mas uma ligação telefônica de 15 minutos com seu seguro pode economizar entre $600 americanos e $1.000 americanos por ano. Muitas empresas têm departamentos de retenção cuja tarefa real é mantê-lo como cliente, e eles dispõem de descontos que você só obtém se pedir. Eu pessoalmente vi pessoas economizarem centenas de dólares simplesmente ligando para seu provedor de TV a cabo, seu seguro de carro ou sua operadora de celular, e perguntando apenas se havia promoções ou descontos disponíveis. O pior que pode acontecer é um não. Eles raramente recusam. O roteiro é simples. Ligue. Seja educado. Mencione que você é um cliente fiel. Diga que está revisando seu orçamento e considerando alternativas. Depois, pergunte o que eles podem fazer para que você permaneça. É só isso. Nenhuma confrontação necessária, nenhuma tática agressiva. Apenas uma pergunta simples que abre a porta para descontos. Segundo, a estrutura é universal. Saber o que se quer. Saber o que se aceita. Saber o que se faz se a negociação falhar. Isso se aplica a qualquer negociação, seja de salário ou de uma conta de TV a cabo. Uma única negociação salarial bem-sucedida no início de um emprego pode valer dezenas de milhares de dólares ao longo de toda a duração do seu contrato. Cada aumento subsequente é construído sobre essa base mais alta. O desconforto do pedido dura 5 minutos. O benefício financeiro dura anos. A maioria das pessoas falha na construção de patrimônio porque conta com a disciplina para decisões recorrentes. A disciplina é esgotável. A automação é permanente. Configure transferências automáticas de modo que, assim que seu salário cair, o dinheiro vai imediatamente para onde deve ir. Contribuições de investimento, conta de poupança, pagamento de contas. O dinheiro é alocado antes que você tenha a chance de gastá-lo de outra forma. A psicologia é simples. Não podemos gastar o que não vemos. Automatize concretamente estas 5 coisas: contribuições de aposentadoria, transferências de poupança, pagamentos de contas, contribuições de investimento além da aposentadoria e pagamentos de dívidas além do mínimo. A beleza da automação é que ela retira as emoções das decisões financeiras. Você não precisa se convencer a investir depois de uma semana estressante. Você não precisa se lembrar de que é hora de movimentar dinheiro. O sistema cuida disso, não importa como você se sinta ou o que esteja acontecendo em sua vida. Considere isso como pagar a si mesmo primeiro, mas sem que nenhuma força de vontade seja necessária. O dinheiro flui antes mesmo de você ter a chance de decidir se está a fim de investir este mês. Claro que você não está a fim. Ninguém está. É por isso que a automação é importante. Uma vez que o sistema está rodando, a criação de riqueza acontece, quer você preste atenção ou não. Você não depende de lembrar de investir ou da sua disciplina após uma semana longa. Simplesmente acontece. Configure uma vez. Deixe rodar indefinidamente.
Verifique uma vez por trimestre se tudo ainda está funcionando. Este é o único requisito de manutenção. O retorno da educação financeira é fundamentalmente infinito, pois um único bom conceito pode levar a decisões melhores pelo resto da vida. Entender os juros compostos esclarece por que é importante começar cedo. Entender a eficiência fiscal ajuda a estruturar corretamente seus investimentos. Entender as finanças comportamentais melhora a tomada de decisão sob pressão. Cada conceito se apoia no anterior. A maior parte desse conhecimento é gratuita. Livros, podcasts, conteúdos online. Você não precisa de cursos caros ou mentores pagos. A informação está em toda parte. Desconfie de qualquer pessoa que peça muito dinheiro por educação financeira. As bases são bem documentadas e disponíveis livremente. O que você precisa não é de um conhecimento secreto. É da aplicação consistente de princípios fundamentais. Comece pelos clássicos. Aprenda como os juros compostos funcionam de verdade, fazendo os cálculos você mesmo. Entenda a diferença entre ativos e passivos. Aprenda porque as taxas importam nas contas de investimento. Uma diferença de taxas de 1% em 40 anos pode custar a você centenas de milhares de dólares. Entenda como funcionam as faixas de tributação e por que as pessoas têm ideias tão confusas sobre ganhar demais. As pessoas que constroem patrimônio não são necessariamente as que ganham mais. São as que tomam melhores decisões com o que têm. A educação financeira é o fundamento de melhores decisões. Separe seu tempo de seus ganhos assim que possível. O emprego tradicional troca tempo por dinheiro. Isso é aceitável. A maioria começa assim, mas há um teto. Temos apenas um número limitado de horas e mesmo taxas horárias elevadas atingem limites se o custo de vida aumentar paralelamente à renda. A alternativa é ganhar com base em resultados em vez de tempo. Deter uma parte de algo, estruturas de comissão, participações acionárias, investimentos, gerar rendimentos enquanto se dorme, construir ativos que se valorizam. Um corretor imobiliário que vende uma casa de 3 milhões de dólares americanos realiza praticamente o mesmo trabalho que em uma casa de 1 milhão de dólares americanos. Mas a comissão é 3 vezes maior. O trabalho foi desconectado do tempo. Não se trata aqui de pedir demissão. Trata-se de reconhecer que a riqueza acelera quando a renda não é limitada pelas horas disponíveis. Projetos paralelos, investimentos, participações no capital. Estes criam fluxos de renda independentes do seu cartão de ponto. Mesmo pequenos passos contam. Investimentos em dividendos geram renda enquanto você faz outra coisa. Um projeto paralelo que rende algumas centenas por mês se acumula com o tempo. Partes de propriedade em qualquer coisa, mesmo ínfimas, participam de um crescimento que o trabalho por hora não consegue captar. As pessoas mais ricas que você conhece provavelmente têm várias fontes de renda. Algumas provenientes do trabalho ativo, algumas de investimentos, algumas da propriedade. Elas não trabalham necessariamente mais horas. Elas extraem valor de ativos que crescem sem sua atenção constante. Você não precisa deixar seu emprego para iniciar esse processo. Basta começar a direcionar uma parte de seus ganhos para coisas que geram um retorno independente do seu tempo. Aqui está o que realmente acontece quando você implementa essas estratégias. Você começa com a regra de 1% e percebe quanto dinheiro desaparecia sem reflexão. Suas despesas discricionárias diminuem. A lacuna entre sua renda e suas despesas aumenta. Você começa a acompanhar seu patrimônio líquido trimestralmente. O número parece pequeno no início, talvez até desencorajador, mas você o vê crescer lentamente, depois cada vez mais rápido à medida que os investimentos produzem juros compostos. Você maximiza suas contribuições para o 401k e vê sua conta de impostos encolher. Você negocia seus seguros e economiza $800 americanos por ano. Você automatiza tudo e para de pensar na logística do dinheiro. Um ganho inesperado acontece. Bônus, restituição de imposto. Algo imprevisto. E, em vez de melhorar seu estilo de vida,
90% vão diretamente para investimentos. Seu patrimônio líquido dá um salto. Os anos passam. O crescimento dos juros compostos acelera. O número que antes parecia incrivelmente pequeno torna-se substancial. Depois torna-se significativo. Finalmente, representa opções que você nunca teve antes. Opções para mudar de carreira, assumir riscos, ajudar a família, aposentar-se em seus próprios termos. A diferença entre o patrimônio líquido médio e a mediana existe porque algumas pessoas fazem essas coisas e a maioria não. A pessoa mediana de 55 a 64 anos tem um patrimônio líquido de cerca de 365 mil dólares americanos. A média para essa faixa etária é de mais de 1,6 milhão de dólares americanos. Mesmos empregos, mesma economia, mesmo número de anos de trabalho, decisões diferentes. Você não precisa ganhar mais do que todo mundo. Você não precisa de segredos de investimento, de market timing ou de sorte. Você precisa do básico tedioso, aplicado de forma consistente ao longo do tempo. Acompanhe seu patrimônio líquido. Aumente a lacuna entre sua renda e suas despesas. Automatize suas contribuições. Maximize as contas fiscalmente vantajosas. Reflita antes das compras discricionárias. Invista os ganhos inesperados. Negocie sempre que possível. Continue aprendendo. Construa ativos que trabalham enquanto você dorme. Nada disso é complicado. Tudo isso é eficaz. A questão não é se essas estratégias funcionam. A questão é se você vai realmente implementá-las. Em 20 meses, você terá um patrimônio líquido maior do que hoje. Ou não. As estratégias estão aí. A decisão é sua. Comece com uma, domine-a, adicione outra. Deixe que elas se acumulem. É assim que se constrói riqueza. Não por segredos ou atalhos, mas por princípios aplicados de forma consistente ao longo do tempo. O melhor dia para começar foi há anos. O segundo melhor dia é hoje. Se esta análise mudou seu olhar sobre seu futuro financeiro, não hesite em se inscrever e curtir o canal. Revelamos as estratégias de criação de riqueza que o sistema muitas vezes ignora. Comece hoje mesmo a plantar as sementes da sua liberdade financeira. O próximo baú de tesouro do conhecimento se abrirá em breve.